Olá! Este vídeo trata dos nossos padrões de entrega da disciplina de Gestão e Desenvolvimento de Projetos, ministradas pelos professores Maurício Bernardes e Sandro Fetter. Nós temos aqui nesse documento, do lado esquerdo, uma súmula da disciplina, seus objetivos, etc. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nos requisitos que nós estamos colocando para vocês, vamos dizer assim, criarem os padrões de vocês de acordo com a disciplina. Então, vamos uniformizar isso. Uma vez que a disciplina está gamificada e nós estamos assumindo o papel de donos de uma empresa de design, vocês são nossos funcionários, então isso é como se fosse uma norma da empresa que vocês devem seguir. Então, a primeira coisa que vocês vão ver, cada grupo deve submeter as entregas de acordo com os padrões especificados abaixo. Primeiro, todos os arquivos digitais devem ser enviados a uma pasta do Dropbox. Essa pasta deve ser compartilhada com os professores e nomeadas com o nome da equipe, ano e semestre. Por exemplo, Jumanji, _ 220, 2020, _ 2. Os arquivos a serem submetidos digitalmente devem estar no padrão a seguir. Veja, vocês vão criar dentro dessa pasta com o nome de vocês todas essas outras subpastas. Tá? Todas essas outras subpastas. Então, como é que a gente tem? O nome da pasta deve conter o número, por exemplo, um separado por hífen, né? Ou por um ponto, um hífen é um ponto, e o nome da etapa. Então, a gente tem aqui 0.1 ponto, gestão da integração, gestão do escopo, gestão do cronograma e plano semanal, gestão de custos, gestão da qualidade. Então, todas essas pastas precisam ser criadas. Manual do jogo, slides das apresentações, vídeo das apresentações, arquivos do MS Project, peças gráficas do jogo. Aqui pode ser também, você pode criar esse 14, né, numa pasta do Drive para compartilhar com os professores, caso você não tenha espaço no teu Dropbox devido ao tamanho dos arquivos das peças gráficas aí do jogo. Eles devem ser entregues os arquivos finais e, caso existam, os arquivos com problemas apontados pelos professores durante as apresentações e que tiveram alterações. Para isso, salve cada arquivo com o nome da entrega. Por exemplo, entrega _ V1. E modifica o número da versão V a cada alteração. Normalmente existem sempre alterações depois das defesas, os professores pedem uma ou outra alteração. Então você tem que deixar tanto a versão 1 como a versão 2. A primeira versão como a versão 2 ali dentro da pasta específica. Você tem que criar um arquivo de controle do project, onde deverá ser atualizado frequentemente o projeto do projeto. Esse progresso do projeto frequente é semanal, semanalmente, porque o nosso ciclo de controle vai ser semanal. Então a gente vai ter um arquivo de controle do project, onde vocês vão fazer inserção de dados das tarefas da tabela de controle, explicitando início real, término real, percentagem concluída. Isso a gente vai ver numa aula específica, tá? Eu vou abrir essa tabela para vocês, mostrar como é que se faz esse controle, mas a gente vai ter esse arquivo sempre, então vão ser 10 arquivos de controle mostrando de acordo com a semana. Então tem que ter esse criado, onde vai ter que ser atualizado frequentemente o controle do projeto. Então, arquivo de controle para cada semana, para a gente ir rastreando o que é que está acontecendo, né, em cada semana. As entregas devem ser organizadas dentro de suas respectivas pastas, como mostrado abaixo. Então a gente tem a gestão da integração. Exemplo, termo de abertura, versão 1, e termo de encerramento, versão 1. E os respectivos arquivos alterados. Na gestão de escopo, a gente vai colocar o WBS. Na gestão do cronograma, a gente vai colocar o cronograma e os planejamentos semanais. Tem um arquivo em Excel, é um planejamento semanal que vocês vão alterar lá a área, o cabeçalho, botando os dados da equipe, tudo direitinho, né?
para que vocês possam utilizar como um plano para a semana. Esse plano é vamos dizer assim, um instrumento adicional junto com o cronograma. O cronograma nos dá a visão do todo e toda a logística de trabalho ao longo do semestre, mas a gente precisa ter algo um pouco mais transparente com relação à semana que a gente vai designar as metas, e por isso que a gente precisa desse arquivo. E aí, a gestão do cronograma, ali a gente vai ter, os cronogramas vão estar ali na gestão do cronograma, né? E arquivo alterado. Agora assim, o que cronograma é esse, Maurício? São os arquivos do project? Não, não são os arquivos do project. Esse cronograma V1 é um cronograma em PDF, impresso em PDF, da tua primeira defesa do cronograma. E se tiver, vai ter lá no final da disciplina alterações, vão ter algumas alterações, você faz um outro print em PDF, tem uma aula específica para mostrar como é que se faz a impressão de cronogramas do MS Project, e aí a gente imprime isso em PDF, e aí coloca o PDF desse cronograma aí. Tá? Mas veja que o arquivo do plano semanal está em Excel, XLSX, tá? E aí, só que esse arquivozinho é um arquivo único, por quê? Nesse arquivo Excel, a gente pode ir adicionando planilhas no mesmo arquivo. Cada planilha é uma semana adicional. Então, é uma semana adicional. Vocês podem verificar as pastas anteriores da disciplina e vocês vão verificar que os alunos têm, eles colocam em um arquivo único do Excel, lá dentro desse arquivo único, uma planilhinha para cada semana. Gestão de custos, a mesma coisa, veja, é um documento em PDF do orçamento que você defendeu. Ele é extraído do project, mas não é aqui que você vai colocar os arquivos do project. Claro, o orçamento final ele vai ser diferente, né? Ele vai ter uma pequena diferença. É muito difícil você começar um projeto com determinado orçamento e terminar ele exatamente com aquele valor de custo. Então a gente sempre tem uma alteraçãozinha. Gestão da qualidade. Bom, nesse é algo novo que a gente implementou a partir do semestre 2020-2. Então, o que é que acontece aqui? Nessa pasta deve conter um relatório de uma página que indique um pareto dos problemas identificados nos quatro planos semanais iniciais, aquele do Excel. Não se preocupe, a gente vai tratar de plano semanal, de project, de cronograma, de orçamento. Aqui a gente está dizendo como é que você vai organizar toda a documentação da disciplina, né? E aqui você, então, tirando o registro dos problemas que vocês enfrentaram, e isso a gente registra lá nos planos semanais em Excel, a gente tem condições de fazer esse pareto. E aí, com esse pareto, a gente identifica quais são os principais problemas, né? Quais são os principais problemas que a gente tem, e a gente indica uma ação para resolver esse problema, né? Data limite para a solução e pessoas responsáveis pela correção. E aqui também vai ter o relatório de uma página que indique também esse pareto agora das semanas 5 e 6. 5 e 6 como forma de provar que o principal problema das 4 semanas iniciais foi resolvido. Veja, no relatório inicial, nesse A aqui, você vai ter, eu vou dizer para você que dessas 4 semanas, você bota o pareto mostrando quais foram os principais problemas. Mas você vai fazer um plano de ação para aquele de maior incidência. Vamos imaginar que você detectou ao longo das 4 semanas 5 problemas, né? E um deles se repetiu mais do que os outros, né? Um problema repetiu 4, 5, 6 vezes. E aí você pega esse problema, que ele teve uma maior frequência, e você faz o plano de ação para esse problema. Eu quero acompanhar na semana 5 e 6, por isso que vocês têm que entregar aí um relatório também, conforme está o plano operacional de disciplina, mostrando se na semana 5 e 6 se houve a redução desse problema principal de acordo com as ações que vocês tomaram. Se não houve redução, vocês têm que identificar por quê e quais são as novas ações para você lidar com esse problema em si, para você corrigir esse problema. Na pasta de gestão de pessoas, vocês vão colocar o relatório de acompanhamento de horas, que tem que ser um relatório por semana,
que pode ser tanto impresso direto da planilha Excel, né? Ou você pode muito bem colocar o relatório em PDF do Clockify, uma coisa ou outra. Com relação à gestão de riscos, a análise de riscos, né, e seus respectivos documentos alterados, a gestão de comunicação é o plano de comunicação, aqui já tudo em PDF, né, obviamente, contrato a mesma coisa, manual do jogo em PDF, os slides de apresentação, então é interessante sempre vocês colocarem, isso aí são as defesas, né, os slides das defesas que vocês fazem precisam estar lá também em PDF, nesse 11 slides de apresentação. E os vídeos das defesas, vocês precisam colocar aqui. Vejam, uma diferença entre todos os outros documentos que vocês vêm postando até agora, antes do 12, é que se há uma necessidade de alteração em decorrência de uma solicitação dos diretores da empresa, vocês têm que postar nessa pasta essa revisão. No caso dos vídeos de apresentações, a gente não pede isso. Se tem algum probleminha ali, algum erro, alguma coisa que poderia ser melhorada, não é necessário fazer um novo vídeo, porque o desenvolvimento dos vídeos já é algo que consome um tempo. Então, você fazer isso de novo, né, inserindo a correção, faz com que a gente tenha um outro tempo em si também, né? A gente tem que então é melhor a gente se dedicar, obviamente, à parte do projeto nesse estágio. Depois a gente parte para veja, os arquivos do project. Assim, aqui sim, você vai colocar os arquivos do project. Então, cronograma MPP, orçamento MPP, controle do project. São 3 tipos de arquivos. Cronograma, que nos deu possibilidade de fazer o cronograma para defender o cronograma em si. O arquivo do project que nos permitiu elaborar o orçamento, então ele vai estar aí também. Né? Então vai ter praticamente 2 versões, inicial e final, né? E o arquivo de controle do project com todos os arquivos alterados. Então aqui você vai colocar semanalmente, certamente vai ter controle, como assim, tem que ter controle semanal do project. Então tem que ter um arquivo por semana. São 12 semanas, tem que ter 12 arquivos de controle. Né? Tem que ter 12 arquivos de controle aí. As peças gráficas do jogo, contendo todas as peças que compõem o projeto, incluindo cartas, tabuleiro, embalagem, etc. Né? E aqui a gente colocou um adicional que diferencia-se dos semestres anteriores, é que as horas trabalhadas devem ser preenchidas pelos membros da equipe no arquivo fornecido pelos professores, que é um arquivo em Excel, ou pelo Clockify. Caso optem por usar o Clockify, esse último deve ser configurado para repassar as informações similares à planilha Excel fornecida pelos professores. Então, o preenchimento deve ser feito de acordo com as etapas correspondentes às atividades, incluindo data, hora inicial e hora final e breve descrição da mesma. Então, é como está aqui, ó. O arquivo preenchido das horas trabalhadas, ele contém todas essas horas. Então, vocês cuidem que tem muitos alunos, vejam, todas essas áreas aí do 1 ao 12, vejam que a 10, 11 e 12 são áreas, são grandes etapas projetuais. E de 1 a 9 são áreas de gestão de projetos. Já houve erro assim, de alunos estarem registrando análises similares dentro da etapa de gestão do cronograma, porque era aquele momento da disciplina que ele estava estudando gestão do cronograma e ele achou ele registrou as horas de análises similares ali. Não é ali. Ele vai colocar análises similares, por exemplo, em pré-desenvolvimento. Então, cuidem para determinar se vai colocar em gestão do cronograma só atividades de desenvolvimento do cronograma. São só atividades de gestão. Atividades projetuais estão dentro de pré-desenvolvimento, desenvolvimento ou finalização. E aí se tem uma breve descrição do que é o pré-desenvolvimento, né? O pré-desenvolvimento briefing, a proposta de escopo, de pesquisa e análise, conceito final. O que é o desenvolvimento, que aí são desenvolvimentos dos conceitos, a escolha do conceito, a pesquisa de mecânicas, teste de jogabilidade, etc. Né? E a finalização, que é a execução de prototipagem e os acabamentos finais. Vejam que essa prototipagem obviamente, ela
totalmente virtual. Alguns alunos acabam fazendo em casa, protótipos mais simples, mandam para a gráfica, pegam, fazem para poder testar um pouco o jogo mais físico, mas ele não é necessário ser entregue. Você pode desenvolver em casa um protótipo de baixa fidelidade para você ir testando alguns componentes do jogo. Teve uma equipe semestre no 2020-1 que usava o Miro, a plataforma Miro, M-I-R-O, como um grande painel até para simular os jogos. Desenharam lá uma mesa, era um jogo de cartas e eles desenharam todas as cartas e aí os alunos eles iam jogando porque como o Miro ele possibilita esse acesso remoto, compartilhado entre várias pessoas, é como se eles estivessem jogando todos juntos ao redor de uma mesa. Isso é uma coisa interessante de se pensar também. Aí, o final de semestre, na data estipulada pelos professores, a gente entrega aí uma pasta com os documentos de gestão desenvolvidos durante o semestre, modificados ou atualizados. Né? E via Dropbox ou Google Drive, os arquivos de artes finais, né, da caixa, manual e respectivas peças para impressão industrial, né, com facas, marca de corte, informações de produção em formato PDF. Qualquer dúvida, entre em contato.